A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia a você ligado nas ondas da Rádio Correio da Serra. Estamos começando o nosso programa Seara Espírita. Receba aí mais uma vez o nosso fraternal e caloroso abraço. Hoje o programa está comigo, Luciano Alencar, e com a professora Antonieta Amaral, e nós vamos conversar juntos acerca do tema Prevenção do Suicídio. É uma campanha em defesa da vida e vamos conversar ao longo do dia acerca desse evento mundial chamado Setembro Amarelo, o mês de defesa da vida. No nosso programa Seara Espírita, onde eu, Luciano Alencar, estou aqui com a professora Antonieta Amaral, que vai falar para nós sobre o tema Prevenção da Vida, a prevenção do suicídio, uma vez que nós estamos vivenciando em muitos países do mundo, no mês de setembro, chamado Setembro Amarelo. Bom dia, professora Antonieta, seja muito bem-vinda ao programa Seara Espírita. É para nós uma alegria enorme tê-la aqui novamente contribuindo para essas reflexões tão importantes para a vida de todos nós. Bom dia, a alegria é minha, gratidão também a você, a essa equipe que aqui trabalha apoiando essas reflexões que são trazidas no sábado para a Barbacena, para a população. Meu bom dia a todos os ouvintes. E meu grande abraço a todos aqueles que se interessam também pela seara de Jesus, sob as luzes do Espiritismo, em que procuramos encaminhar nossas vidas a rumos saudáveis, felizes e melhores, construindo dessa forma dias melhores, não é? Antonieta, a ONU, através de algumas das suas organizações, ela sugeriu a criação, no mês de setembro, de uma campanha mundial de prevenção ao suicídio, chamada então Setembro Amarelo. Como que a senhora vê essa iniciativa de um órgão internacional que não tem vinculação religiosa, que não tem vinculação partidária, mas que cuida de políticas públicas mundiais? Como a senhora vê a importância de ser criado uma iniciativa como essa e o Brasil e Barbacena em particular abraçar essa campanha e atuar nesse sentido? Bom, eu enxergo isso com muita alegria e, de uma certa forma, isso me causou assim, curiosidade, espécie, porque é uma programação, uma campanha diferente do que normalmente faz parte do rol de interesses dessa instituição, não é? Acredito que isso tenha vindo por intuição do alto e a importância é enorme, já que o planeta está vivendo momentos difíceis, momentos de muita pressão, e acho maravilhoso Barbacena ter aderido a essa campanha, a esse mês, com muito empenho. A gente tem vimos nas escolas, estamos vendo para todo lado essa reflexão. A valorização da vida, na verdade, é a maior forma de gratidão ao Pai Celestial que nós podemos ter. O município de Barbacena organiza ao longo desse mês algumas atividades em defesa da vida, inclusive nós teremos uma caminhada que vai acontecer aqui no centro da cidade, com diversas instituições se fazendo representar, inclusive a Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Então, nós estaremos juntos com a população durante todo o mês de setembro, cuidando dessa programação acerca da prevenção do suicídio. Mas então, nós, com base nessas reflexões, nós podemos já logo fazer uma primeira pergunta para a senhora, ou professora. Como seria possível nós explicarmos os porquês do suicídio? Quais seriam as causas que poderiam levar as pessoas a cometer o autoextermínio? Essa é uma questão bastante abrangente, né? É uma questão assim muito ampla. São diversas as causas que levam uma pessoa a
atentar contra a própria vida. Desde causas repentinas, um momento de desespero, há causas que passam por sentimentos complicados, como o ódio, o desejo de vingança, né? Há casos em que a pessoa, num momento, o Brasil mesmo, há anos atrás, vivenciou uma turbulência em torno de uma artista que acabara de terminar a sua relação com o namorado e ele, então, repentinamente disse para ela: você não fica comigo, mas você nunca mais vai ser feliz, porque eu vou te deixar isso aí para você se lembrar para sempre. Tirou o revólver da gaveta e se matou, num gesto de ódio, de vingança. Então as causas são múltiplas. Mais frequentemente é um sofrimento prolongado, a que a pessoa julga não conseguir resistir, não aguentar mais. Então ela quer acabar com o sofrimento, como no caso da eutanásia, né? Em que a pessoa pede para morrer, mas na verdade ela está querendo parar de sofrer. Então, as causas são múltiplas. Na atualidade, o que prevalece é um grande vazio existencial, né? Segundo a espiritualidade maior, esse vazio, quando vai tomando conta lentamente, sem que a pessoa perceba, do seu mundo interior, ele vai minando suas forças. Depois a pessoa não tem mais condição de fazer frente a ele. Certo. Então, nós estamos diante de um tema realmente complexo, abrangente, as causas são inúmeras e o desafio é muito grande. Mas dentro dessa proposta de nós examinarmos o tema à luz das informações espirituais, a senhora trouxe para nós aí uma hipótese, que seria o vazio existencial. E aí eu perguntaria para a senhora, será que o afastamento de Deus, ou da crença, ou da percepção da existência de uma inteligência maior, pode causar esse vazio existencial? Com certeza. Afastar-se do Pai Celestial equivale a cortar o galho de uma árvore. Ela não tem mais por onde se alimentar. A seiva não chega àquele galho a partir, conforme o próprio Jesus exemplificou, né, a respeito dos ramos da videira. Ela não pode mais viver sem aquela seiva. E a seiva que nos alimenta, que nos fortalece espiritualmente, é sem dúvida alguma a conexão, ainda que pouco a pouco, com o Pai Celestial. O indivíduo que se isola dessa força, ele vai decair, entrar num processo de deterioração interior, lamentavelmente. Então, a busca de uma fé, de uma confiança na existência e na proteção de Deus, ou o nome que nós queiramos atribuir a Ele, seria uma forma de prevenção? Com certeza. É uma forma de prevenção e cabe principalmente às famílias ajudar nesse trabalho de prevenção aos filhos, às crianças. Porque quando o adulto se afasta de Deus, quando o adulto vive uma vida voltada apenas para as coisas aqui da terra, materiais, isso é um indicador de que certamente ele na infância não teve esse contato, essa orientação, voltando o seu coração, o seu amor para as coisas do Espírito, para o Pai Celestial. É preciso então começar a cultivar com mais intensidade nos nossos meninos, nos nossos jovens, a religiosidade, que vai ser essa alimentação. Não sei qual o seu ponto de vista. Perfeitamente. E independentemente de crença ou de religião, a senhora tocou na palavra exata, né? Religiosidade, a busca de um desenvolvimento ligado à espiritualidade, dentro da escolha de cada um, da percepção de cada um, de acordo com a cultura, a formação de cada um, porque nós sabemos que Deus está em toda parte e que quem criou as religiões foram os homens. Deus está acima de todas as religiões, porque Ele é o Pai de todos nós, o Criador do universo. Professor, ainda nessa linha de raciocínio, o vazio existencial,
ele pode surgir, por exemplo, quando a pessoa se afasta da família, os filhos se afastam dos pais, os membros da família se afastam uns dos outros? Com certeza a família, ela é a afetividade, a troca, aquele entendimento que já foi formado por um grupo familiar, é altamente nutritivo espiritualmente. É fortalecedor, traz alegria, traz também desafios, problemas, mas acima de tudo, esse aconchego. O mundo está precisando de aconchego. Nós estamos todos precisando desse aconchego, dessa afetividade e da troca. E quando, por algum motivo, seja ele qual for, alguém se afasta da família, a pessoa começa a sentir a falta e esse vazio. E os que ficam também. Há até uma síndrome que é denominada síndrome do ninho vazio, né? É difícil quando os filhos saem de casa ou se mudam para longe e os pais ficam recordando-se daquele tempo de alegria, de música, de gargalhadas, de brincadeiras dentro de casa e de repente está ali o casal ou apenas um deles solitário se perguntando, mas por quê? Mas eu vivi tanto, não foi isso que eu planejei. Nesse momento é necessário então fazer uso dos recursos que nós temos espirituais, fazer uso da solidariedade, buscando auxiliar o próximo, a fim de que a própria vida ganhe um novo sentido. Certo, e a gente observa também que o vazio, ele pode vir da falta de esperança, da falta de fé no futuro. Nós vivemos num momento no nosso país e no mundo onde há uma percepção de instabilidade, uma percepção de desafios muito grandes e até de pessimismo. Nós vivemos no Brasil, em particular, um período eleitoral e com múltiplas candidaturas, com múltiplas propostas, e há pessoas assim desacreditadas com relação ao país e com relação a si mesmas. Seria, professor, a falta de esperança, de certeza de um futuro melhor, uma das causas do vazio existencial que pode levar a pessoa ao suicídio? A falta de esperança, a falta de certeza de um mundo melhor e até mesmo a decepção com o quadro que se delineia no Brasil, principalmente, né? Um quadro doloroso em que existe um discurso de ódio, em que estamos vendo uma campanha que já começou marcada por tragédia. Isso tudo repercute muito mal. O cidadão precisa, nós todos precisamos de acreditar e de ter a certeza, de sonhar com um mundo em que o processo se dê com uma evolução a caminho de dias melhores, de progresso, de trabalho, de oportunidades. E o que a gente tem visto é exatamente o contrário, né? Os jovens, principalmente, sem esperança muitas vezes de trabalho, né? De conseguir se inserir no mercado de trabalho, de poder fazer uma faculdade, ou decepcionado com o adulto que vem com um discurso para o jovem, às vezes até em sala de aula, um discurso muito pessimista, um discurso que vai, pouco a pouco, se tornando predatório para aquela alma, para aquela esperança, para aquele coração. E nós temos que perceber que a esperança vem do verbo esperar, mas esperar não é uma coisa passiva, né? De nós cruzarmos os braços, sentarmos e esperarmos dias melhores. A esperança vem lá da expressão esperançar, que significa nós nos colocarmos a serviço do aperfeiçoamento que nós precisamos para nós e para a sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, que nós possamos esperançar bastante, ter certeza no futuro, porque Deus, que é nosso Pai, não desampara ninguém, não nos desamparará. E a nossa sociedade hoje, se nós formos olhar para trás, é muito melhor do que a sociedade de ontem. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o período da Idade Média, todos nós carregávamos uma espada na cintura e diante de qualquer conflito, a vida era o preço que se pagava pelos conflitos. Né? Então, embora pontualmente ainda exista violência entre nós, o fato é que a sociedade já tem instituições que funcionam
e já tem instituições que preservam uma vida melhor para toda a sociedade. Mas ainda, professor, nesse primeiro bloco, eu queria lhe fazer mais uma pergunta. Será que esse vazio existencial ele pode ter causa em frustrações, em decepções, em desilusões e ausência de discernimento sobre aquilo que é transitório, material, e aquilo que é imortal, aquilo que nós levamos conosco para além da vida corporal? Porque, como a senhora falou, quem tira a vida do próprio corpo tem a expectativa de tirar a dor, de tirar o sofrimento. Mas nós sabemos aqui, à luz do Espiritismo, que a vida continua. E quando a pessoa tira o seu corpo, ela continua existindo, só que ela tem uma vida espiritual fora do corpo. Então, será que essas frustrações, elas podem gerar para o indivíduo a vontade de abreviar a sua existência corporal? Nós temos que ter o cuidado a respeito daquilo que elegemos como razão de viver. Porque quando elegemos as coisas passageiras, as coisas que não são verdadeiras, ou seja, aquilo que aqui vai ficar, que não vamos levar conosco, quando a gente entrega a nossa vida a, por exemplo, um cargo, a, por exemplo, uma posição social, econômica, quando os nossos deuses têm pés de barro, na medida em que eles vão se desmoronando, a pessoa entra, então, numa decepção, num vazio muito profundo, né? Há pessoas que não tiram a vida até diretamente, mas entregam-se a uma depressão quando perdem aquilo que elas elegeram como o grande valor da sua vida. Até cargos, profissões, momentos de, por exemplo, aposentadoria. Muita gente perde o sentido porque entregou aquilo, entregou todo o seu coração, a sua razão de viver, àquele trabalho ou àquela posição. Daí para frente ela então começa a se sentir inútil, né? E esse sentimento de inutilidade vai trazer vazio. E matar o corpo resolve? Ou agrava? Bom, nós espíritas sabemos que agrava, né? A situação é muito complicada. Nós temos uma literatura espírita em que se destaca o livro Memórias de um Suicida, em que fica muito claro o que é que com o que é que esse indivíduo vai deparar após um ato translocado desse. Aí a reparação disso, a expiação será um processo longo, mas de um sofrimento acrescido de um sentimento de culpa muito forte, em que o espírito, na maior parte das vezes, leva muito tempo para se recuperar. Perfeito, então o suicídio não é a solução para nada, né? Nós temos aqui encontrar em nós mesmos as forças para nós superarmos e aprendermos com aquelas dificuldades que ora nos visitam. Professora Antonieta, chegou para nós aqui uma pergunta da nossa ouvinte Marta, lá da comunidade Safortes. Ela pergunta assim: o marido era feliz e após perder o pai, está desacreditado da vida. Isso pode ser influência do pai desencarnado? Pode. A possibilidade existe, sim. Bem como também a tristeza. Podem ter sido espíritos muito amigos, né? O luto, que é normal, mas essa possibilidade nós espíritas sabemos que existe. Às vezes os espíritos têm dificuldade de se encaminhar por excesso de amor ou confundindo também o amor com o apego e ficam junto. Cada caso é um caso, é preciso ser estudado o caso separadamente para termos uma opinião melhor, né? Perfeito, nós vamos pedir à nossa irmã que procure por nós na Aliança Municipal Espírita de Barbacena, ou até mesmo em Safortes. Nós temos aí um grupo espírita filiado à Aliança, que é o Mário Duflis, e certamente você poderá ter um atendimento individual, personalizado, atendendo aí as suas dúvidas e ajudando a você a compreender o que acontece, né, com esse pai de família que anda desacreditado da vida. Com certeza. Nós temos também aqui uma outra pergunta chegando da... sim, perdão.
A Terezinha, do bairro Monsenhor, Mário Quintão, parabeniza o seu neto Júnior pelo aniversário de 5 anos. Parabéns. A Antonieta está falando das crianças e a Terezinha já logo aqui vem trazendo uma homenagem ao aniversário do seu neto. Parabéns, Júnior. Parabéns também, Terezinha, pela sua participação. Muito obrigado. E dando continuidade aqui ao nosso tema de hoje, que é a questão da defesa da vida, da valorização da vida e do combate ao suicídio, nós vamos aproveitar mais esses minutos finais para a gente fazer algumas outras perguntas. Algumas vezes, durante a nossa existência terrena, nós temos muitas ambições, muitas vaidades, muitas aspirações, e isso acaba, de uma certa forma, tornando a nossa percepção da vida turva, confusa. Será que esse excesso de ambição também poderia causar um vazio existencial, tirando da pessoa a própria vontade de viver? Sim, porque isso aí não está em consonância com as leis da vida. A pessoa transfere para as coisas passageiras, ela encara isso quase como um sentimento religioso, né? É tão profundo para ela, sejam os bens materiais, seja a posição, como já dissemos, etc., que a perda disso vai trazer um risco muito grande. Se os bens materiais pudessem proporcionar ao homem a felicidade, então nós deduziríamos que todos os milionários, os ricos do planeta, os poderosos, os bem-sucedidos materialmente seriam homens felizes e mulheres felizes. Entretanto, os consultórios psiquiátricos estão cheios de pessoas muito bem-sucedidas aqui na Terra, portando dores da alma. E que muitas vezes são miseráveis do espírito. Muitas vezes. Professor, ainda nós temos muitas questões aqui para a gente trabalhar, mas eu gostaria de pontuar uma, que é relativa a essa pergunta que foi feita pela nossa ouvinte de Safortes. Quando nós temos, entre aspas, a perda de um ente querido, quando alguém vai embora da nossa convivência, porque o corpo morreu, ou porque a pessoa quis, teve a vontade de ir embora, um cônjuge que passa pela experiência do divórcio, assim sucessivamente, essa ausência da pessoa querida, da pessoa amada, pode também gerar um vazio existencial e a vontade de praticar o suicídio? Um vazio existencial, uma dor muito grande. A perda dos entes queridos, quando da morte, ela deixa com quem ficou uma saudade, um vazio que realmente vai precisar de ser olhado com cuidado, tratado, recursos da prece, os recursos da leitura edificante, um tratamento voltado ao fortalecimento da alma. E também o abandono, quando somos abandonados, quando alguém é abandonado por um cônjuge, como você exemplificou, fica também uma dor, a dor da perda, da falta da pessoa, a dor da rejeição, o sentimento de que há algo errado consigo próprio. E aí é muito perigoso a pessoa mergulhar nesse vazio, né? Somente uma ação positiva na intenção de reinventar a própria vida, buscar novos amigos, buscar novas atividades, ainda que isso se faça a princípio, que isso se faça enxergar a vida em preto e branco, mas é preciso fazer. O que não podemos é desistir e nos isolarmos, porque aí fatalmente esse vazio vai piorar, ameaçando tomar conta da pessoa e dificultando uma retomada da alegria, do prazer no futuro. Antonieta, e aí nós então passamos por algumas das causas que podem levar a pessoa a cometer o suicídio. E eu gostaria de perguntar para você o seguinte: você também apontou os caminhos para a pessoa se libertar dessas ideias e agir de uma forma efetivamente preventiva e curativa dessas dores da alma que ela carrega. Mas se ela não der conta de fazer isso sozinha, ela deve buscar ajuda? Com certeza. A ajuda hoje,
Por exemplo, nas casas espíritas em geral, nós temos setor de aconselhamento fraterno, não é? Esse setor está sempre ali disponível a ajudar aqueles que sofrem. Há também os recursos da medicina. É necessário não nos esquecermos de que quando o problema está forte demais, há necessidade de buscarmos psicólogos, psicanalistas, ajuda médica, ajuda que vai trabalhar nesse processo. E com isso também a boa vontade do indivíduo, a força moral, a força individual. Temos a prece. Nas casas espíritas temos o passe, que é uma transfusão de energia, que fortalece o indivíduo. Há muitos recursos. É preciso realmente o primeiro passo, sair para buscar. Antonieta, e quando a pessoa não tem nem força para buscar ajuda, aqueles que estão no entorno dela podem perceber que ela passa por um momento de dificuldade e irem ao encontro dela para ajudá-la nesse processo de libertação das ideias suicidas? Quando a pessoa perde as forças, é preciso, urge que os familiares, os amigos enxerguem isso com bastante compaixão e estendam a mão. Não exigindo e cobrando, né? Você está se entregando, reage, levanta, vai. É como se estivéssemos pedindo uma pessoa que está com uma fratura no pé que ela ande. Aí é necessário, muitas vezes, que ela seja auxiliada, que ela seja carregada com muita compreensão e amor por aqueles que estão em torno, para que o pior não aconteça. Mesmo porque nós temos que trabalhar só com prevenção, porque nessa matéria do suicídio, se a pessoa chega a perpetrar o ato, esse ato nessa encarnação é irreversível. Né? E quantos casos nós temos aí de pessoas que às vezes conseguem ser socorridas a tempo, mas que ficam com sequelas físicas, mentais, espirituais durante muito tempo. Muito tempo. Né? Professor Antonieta, nós vamos chegando aqui já ao final do nosso encontro, mas eu não poderia deixar de sugerir uma referência bibliográfica mesmo, porque estamos conversando com uma professora de literatura, de língua portuguesa, né? Então a dica literária de hoje vai para o livro Viver é a Melhor Opção, do autor André Trigueiro. Que é excelente, né? Excelente. A Prevenção do Suicídio no Brasil e no Mundo está publicado pela editora Correio Fraterno. Para quem não se lembra, o André Trigueiro, ele, além de um expositor espírita da melhor qualidade, ele é jornalista e ele é ligado à Globo News, naquele programa Cidades e Soluções, né, lá da Globo News. É um companheiro que tem diversas obras publicadas, tem um currículo muito vasto, mas ele é mais conhecido pelo programa Cidades e Soluções, lá da Globo News, da TV Globo. E ele também colabora na Rádio Rio de Janeiro, na CBN, na Rádio Boa Nova, no portal G1. Então é uma pessoa formadora de opinião e que desde 1999 ele pesquisa o tema suicídio. E agora em 2016 ele publicou a obra. Então fica aí a referência, Viver é a Melhor Opção, do jornalista André Trigueiro. Nós vamos chegando então ao final e gostaria de deixar o microfone da Rádio Correio da Serra à sua disposição, Antonieta, para as suas considerações finais. Agradecimento, acima de tudo, agradecimento à Rádio Correio da Serra, porque essas oportunidades não são muito frequentes, né? De uma reflexão que transcenda o mundo material. Essa oportunidade é maravilhosa. A família espírita que procura sempre trabalhar, já que o lema que nos foi legado é fora da caridade não há salvação. A reflexão com Jesus é caridade. Então, agradecemos a rádio, agradecemos a você, Luciano, que tem trabalhado tanto pelo Espiritismo nessa cidade, com essa sua característica de fraternidade tão grande, de uma compreensão, uma brandura, uma bondade. Que Jesus abençoe, que te abençoe cada vez mais, para que o nosso movimento possa contar com esse seu entusiasmo e com essa motivação que você está espalhando pelas nossas terras.
Professora Antonieta, nós aqui agradecemos a sua generosidade, a sua disponibilidade, a sua presença, sempre que buscamos a senhora para qualquer tarefa na área da espiritualidade, a senhora está sempre disposta, sempre com muita alegria, sempre com muito amor, nos dando aí esse exemplo, né, de trabalho em prol do bem, em prol da educação, em prol do aperfeiçoamento dos indivíduos e certamente da sociedade como um todo. Receba aí também a nossa gratidão, que Deus lhe abençoe toda a sua família. E a você aí que nos ouve, nós também deixamos a você a nossa gratidão por ter estado conosco aqui no programa Seara Espírita. E se alguma vez uma ideia de vazio existencial visitou a sua mente, use os mecanismos de prevenção, busque Deus, busque a prece, busque os amigos, fale sobre as suas dificuldades, se movimente, busque ajuda, você não está sozinho. O suicídio não é solução para nada, ele agrava as nossas circunstâncias na dimensão espiritual e por isso ele não é solução para ninguém. Viver é a melhor opção sempre. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.